Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai conversar sobre uma dúvida comum que acontece por aí nas famílias. Meu pai, meu avô, minha mãe, algum idoso não está querendo usar o aparelho auditivo. O que eu faço e o que está acontecendo? Vamos lá! Hoje então a gente vai conversar sobre esse tema que é muito comum e que eu costumo receber esse tipo de dúvidas, tanto em consultório, nos atendimentos clínicos, mas também no meu Instagram, ou às vezes alguma colega, alguma amiga que tem aí realmente um avô, uma avó, algum idoso na família que realmente precisa utilizar o aparelho auditivo, mas não está conseguindo fazer uso dele. E aí podem entrar várias questões em relação a esse problema. A gente vê na prática clínica o quanto que isso é comum. Claro que não só nos idosos, nos jovens principalmente, que hoje especificamente a gente vai falar aí mais dessa população. E assim, pessoal, eu falo, no sentido dos idosos, porque é muito comum o pessoal falar, do vô, da avó, de algum da bisa, de algum realmente idoso da família que não tem talvez tanta paciência para utilizar o aparelho, que acha que não precisa. E muitas vezes a família, por ser alguém um tanto quanto mais idoso, às vezes até acima de 80 anos, acaba relevando realmente, porque pensa, na rotina dele ele acaba ficando mais em casa, nem sempre precisa, ou então os netos gritam muito, o neto adolescente escuta música muito alta, então é normal ter um pouco essa relativização aí, relativização, acho que é essa a palavra, falei errado, em relação ao uso do aparelho auditivo. Porque a gente sabe, que a gente pensa, poxa, já passou tanta coisa na vida, tem tanta coisa às vezes mais importante do que isso, É muito comum pensar esse tipo de coisa quando a gente tem esse afeto aí, claro, com outra pessoa e a gente nem sempre, vamos combinar também, tem a paciência necessária para fazer a pessoa entender essa importância. Mas eu tô aqui para isso. Bom, então uma das coisas mais importantes que atualmente tem sido discutida, nos estudos científicos, nas pesquisas atuais, é de que os aparelhos auditivos, o fato de ter uma estimulação auditiva, pode evitar, pode impedir aí a progressão de algumas doenças neurológicas, neurodegenerativas, como por exemplo, o Alzheimer, algumas doenças que podem causar algum tipo de demência, realmente aí de alguns atrasos que pode ser próprio da idade, pode ser próprio às vezes da hereditariedade de algum idoso, de realmente na família já ter essa predisposição a desenvolver algum tipo dessa doenças, mas a gente sabe aí, a gente vê o quanto, vou até deixar aqui algumas reportagens, estudos para vocês, o quanto que realmente já tem sido comprovado que o aparelho auditivo, o uso do aparelho auditivo pode evitar esse tipo de coisa. Mas como que isso acontece? Como que o aparelho, simplesmente um aparelho, vai resolver essa situação? Bom, pessoal, não é necessariamente o aparelho em si, a coisa física, de estar aqui pendurado na orelha. Não é exatamente isso, mas sim como que esse som, como que a onda sonora interage com o nosso cérebro, com o nosso córtex auditivo. Que o córtex auditivo é realmente a nossa parte do cérebro que escuta, que consegue receber o som e entender aquilo que está sendo recebido. Então é por essa estimulação que muitas vezes esse tipo de doenças, podem ser ou evitadas ou, claro, ter uma progressão mais lenta. Mas vamos esmiuçar um pouquinho mais para vocês entenderem ainda melhor como que tudo isso acontece. Então, no nosso cérebro, quanto mais informações a gente recebe, isso desde criança, melhor para as nossas sinapses serem mais fortes. Essas sinapses são responsáveis por criar realmente aí novas conexões neurais. E a partir dessas conexões neurais é que a gente recebe novos aprendizados. Então, por exemplo, se você está aprendendo uma nova língua, de repente você está aprendendo francês, alemão, que é uma língua totalmente diferente da língua, brasileira, portuguesa. Simple. Hello, how are you? Hallo, wie geht's dir? What? Então, isso vai te gerar muitas conexões neurais diferentes, a ponto de você realmente aprender e, eventualmente, com a sua dedicação, esforço e estudo,
estudo, conseguir aí até se tornar fluente nisso, por que não? Então, isso acontece com a gente em vários aspectos da vida. Então, todo mundo costuma dizer, né, por exemplo, hoje em dia é muito comum a gente falar dessa questão, no pain, no gain, pensando na academia, né, da gente realmente emagrecer, ficar mais esbelto, né, ter músculos. Isso é muito aí disseminado e, claro, muito importante também, mas é a mesma coisa quando a gente pensa no nosso cérebro, nessas conexões neurais que a gente está desenvolvendo. Então, quanto mais, de repente, a gente lê, a gente estuda, a gente conversa sobre coisas diferentes, ou até mesmo a gente assiste programas educativos diferentes, ou conhece outras culturas. Aqui eu vou até falar uma coisinha pessoal. Eu adoro, uma das séries que eu mais gosto é a série Vikings. E uma das coisas que eu acho mais legal, além da língua, né, que algumas vezes eles falam em dinamarquês, eu acho isso sensacional porque é muito diferente, é também conhecer outras culturas. Tanto essa própria cultura viking, né, mas na série eles vão desbravando outros continentes. Então eles vão mostrando, né, o desenvolvimento aí das religiões cristãs, muçulmanas, e eu acho isso muito interessante de conhecer como é diferente. E isso é uma coisa tão simples, tão boba, nossa, uma série que eu assisto quando eu tô relaxando sexta-feira à noite. Mas parece que não. Mas isso ajuda muito a gente realmente ter essas novas conexões, porque daí a gente assiste a série, o que a gente faz? Nossa, deixa eu ver no YouTube como que era isso. Nossa, deixa eu ver como que em dinamarquês é tal palavra. Nossa, vamos ver da onde que esse ator é, como que ele começou. E aí nisso vocês veem, por causa de uma coisa bobinha, um assunto que na verdade é um entretenimento pra mim, acaba gerando muitas informações. E a partir dessas informações e desses estudos, que no caso, né, é um lazer, a gente vai gerando mais conexões neurais e aprendendo mais coisas. E conforme a gente aprende mais coisas, a gente pode dizer que a gente vai ficando mais inteligente, tanto pelo conhecimento que a gente adquire, mas também a nível fisiológico, porque o nosso cérebro, as nossas conexões vão realmente ficando mais fortes, o nosso raciocínio vai ficando mais rápido, porque a gente tem mais conhecimento e mais coisas, mais informações estão sendo recebidas e enviadas para o nosso sistema aí auditivo, visual, né, da leitura, todo o nosso cérebro vai ficando mais forte conforme a gente vai recebendo mais informações e gerando essas conexões diferentes. Tudo isso pra falar, olha só onde eu fui, hein, gente? Eu fui lá na série Vikings que eu assisto de final de semana pra falar sobre a Ásia dos idosos. Isso que é conexão, né? Mas enfim, tudo isso pra dizer pra vocês que os idosos, né, que usam aí aparelhos auditivos, o que acontece? A partir da perda auditiva, a gente vai receber menos informações. Então, a gente vai ter mais dificuldade, né, de ouvir, de compreender, de entender. Então, se já existe uma predisposição para esse tipo de doença, como Alzheimer ou algum outro tipo de demência, essa demência pode ser acelerada com essa falta de informação auditiva. Porque quando acontece essa falta de informação auditiva, essas sinapses e essas conexões neurais vão ficar um pouco diminuídas. Isso já é comum nos idosos, né? Realmente pelo próprio processo neurodegenerativo da idade que todos nós passaremos, essas conexões ficarem mais lentas. Não é que elas não existam, mas conforme a gente vai ficando mais velha, elas vão ficando um pouco mais lentas. Então, como isso já acontece de uma maneira aí, né, automática, natural, com o desenvolvimento aí, né, com essa questão da idade, quando a gente deixa de receber alguma informação, esse processo acontece mais rápido, porque a gente está deixando de estimular alguma região do nosso cérebro. Então, é mais rápido realmente como esse processo acontece. Então, o fato de usar aparelho auditivo não é pelo equipamento em si que vai evitar isso, mas como aquele equipamento vai estimular e fornecer informações auditivas importantes para gerar essas conexões e essas sinapses neurais mais fortes, ou pelo menos mantê-las do jeito que elas sempre foram. E aí, num processo natural da vida, ela vai sim diminuindo, mas o fato de ter o aparelho auditivo, como ele está estimulando essas regiões, pode evitar um pouco de que essa doença se instale tão rápida ou que a progressão dela seja assim tão rápida. Mas, pessoal, eu sei que é muito difícil aí às vezes convencer os nossos, né, queridos avós, às vezes até pai e mãe, a usarem o aparelho auditivo. Mas uma das coisas que pode acontecer nesse caso é a regulagem não estar muito adequada para eles. E aí é importante que você vá ao otorrino, vá à fonoaudióloga, para que você tenha
certeza de qual é o grau e tipo da perda auditiva e selecione um aparelho auditivo específico para essa perda auditiva que ele tem. E aí a fonoaudióloga vai fazer regulagens para que ele realmente consiga ter algum benefício, né, com esse aparelho dentro dessa perda auditiva que essa pessoa tem nessa idade, com essas características, com esse estilo de vida. Então eu vejo que é comum, muitas vezes, eu já falei isso por aqui, a gente pegar aparelho emprestado de alguém, não tem aparelho, pega de não sei quem, pega do vizinho, não sei quem faleceu e coloca na pessoa. Não façam isso. Isso é uma das principais causas dos idosos, né, ou eventualmente de qualquer pessoa, não conseguir usar aparelho auditivo. O aparelho auditivo não estar regulado para ela. Ou ele vai ser um brinco, porque ele não vai ouvir nada, porque ele não vai estar regulado o suficiente para a perda auditiva que ele tem, ou ele vai estar muito mais alto do que ele precisa, e aí vai dar aquela microfonia, ele vai ter desconforto. Então, essa é a primeira coisa que você faça. Procure profissionais, né, experientes nessa área e que consigam fazer uma coisa direcionada para aquela pessoa. Mas, mesmo assim, às vezes é comum a gente ver, né, que os idosos terem realmente essa dificuldade de adaptação ao aparelho. E uma das coisas que a gente precisa se esforçar muito aí, enquanto família e enquanto profissionais, é ter a paciência de explicar para eles que sim, é um som diferente e que sim, vai ser difícil se adaptar. E aí, como tudo na vida, né, como se de repente a gente usar um óculos. O óculos ainda é um pouquinho diferente, a gente consegue se acostumar um pouco mais rápido do que o som, do que o aparelho auditivo, que realmente é um som diferente. Alguns sons mais altos, o grito de um netinho, um cachorro que late mais ardido, realmente pode incomodar. Mas existem algumas opções que a fonoaudióloga, o médico, podem orientar a família sobre o que fazer nesse tipo de situação, além, claro, da parte de regulagem que o fonoaudiólogo pode tentar mexer. Então, o principal é, não desistam desse processo, continuem procurando a fonoaudióloga. É muito importante, sim, que os seus queridos aí, idosos, vovô, vovó, pai, mãe, consigam fazer uso das próteses auditivas para, claro, continuar participando ativamente de conversas, né, continuando a ter a sua vida social, mesmo que restrita, né, de repente, dependendo aí de algum outro motivo, e também pensando em evitar esse tipo de doença e a progressão delas. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, se você quiser contar como que é na sua família, se você tem uma dificuldade diferente ou até um pouco pior do que eu apresentei aqui, só deixar aqui nos comentários. Não esquece de dar aqui o seu like, se inscrever no canal. É muito importante você fazer isso para que o vídeo seja divulgado para mais pessoas. E esse tipo de informação a gente sabe o quanto que é difícil a gente conseguir e o quanto as pessoas têm dúvida. Então me ajuda aí a compartilhar isso aqui. Também não esquece de me seguir lá no Instagram. Espero ver vocês aqui da próxima.